É bastante contagiante. Você já reparou que uma coisa muito importante que acontece com frequência nas relações, interações humanas, é que o estado de emocional dos outros afeta o seu estado emocional? Que o estado emocional dessa pessoa contagia você? Agora me conta, qual foi a sua primeira interpretação disso? Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Pontos para você que disse as duas. As duas coisas. Um contágio muito frequente que acontece é do medo. A forma como a gente vive a nossa sociedade hoje, o medo ele opera sim por todos os ângulos. Eu tenho a sensação que a gente foi dessensibilizando para perceber que a gente está operando de um lugar de medo. E também do outro lado, quando alguém fala que está com medo, como fica a reação das pessoas? Quando você fala, não, não vou fazer isso porque eu estou com medo. Não, calma, eu estou com medo. Como é que as pessoas reagem à sua volta? Não vem julgamento? Não vem um monte de conselho barato? Ah, mas não pode ter medo? Pare de ter medo. Como se esse abençoado falando pra você não ter medo fosse resolver. É igual quando a gente chega pras pessoas irritadas e nervosas e a gente fala calma. Você já viu alguma cena, alguma pessoa ficar calma só quando a gente fala calma? Olha, eu sei que a palavra tem poder, mas normalmente essas pessoas que falam tenha calma não estão no estado de calma pra te contagiar com a calma em si. O medo, ele é tão forte, e ele afeta tanto as nossas decisões e a nossa realidade, e como tem muito esse julgamento, a gente acaba o quê? Mascarando. Então não é que a gente não está sentindo medo, a gente sente muito medo o tempo inteiro, mas não pode falar que está sentindo medo. O que a gente faz então? A gente embute ele em outra coisa que é passível de passar despercebido, ou que ninguém vai atrapalhar. Então normalmente a gente empacota ele de outras formas. Uma das formas que a gente empacota é de racionalidade. Eu fiz uma análise, isso não vale a pena, eu fiz aqui um cálculo, isso é muito caro, não porque tem muito risco, não porque não vale a pena. E na verdade, você está agindo a partir do lugar de medo. Você já reparou que quando uma pessoa ela quer defender um ponto, às vezes ela vai encontrando argumentos só para reforçar aquele ponto, ela não está interessada em saber a verdade, ela está interessada em provar que ela está certa? O medo é a mesma coisa, a gente busca argumentos para corroborar com algo que a gente já estava sentindo. A gente já estava sentindo medo, a gente não estava aberto para sair daquele estado ainda. O ponto aqui não é a gente simplesmente falar, então tá, o medo nos afeta, a gente toma decisões ruins, a gente limita a nossa visão, a gente não consegue ver o problema com clareza quando a gente está no estado de medo, ou seja, um estado de medo ele é péssimo para resolver problemas. Eu preciso estar no estado um pouco mais relaxado para conseguir resolver os problemas que estão ativando o meu medo. Esse é um grande paradoxo, porque eu estou sentindo muito medo e ao mesmo tempo eu preciso sair do medo para conseguir resolver. Mas mesmo que a gente entenda que o medo ele atrapalha na resolução de problema, não adianta eu te falar, você tem que parar de sentir medo e pronto. Porque você não vai mudar do 0 a 100 de uma hora para outra. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é detectar o medo, observar quando eu estou sentindo medo. Uma forma é você trazendo mais consciência corporal, mais consciência para o seu estado emocional. Como é que você percebe o medo no seu corpo? Algumas pessoas sentem uma agitação, sentem um calafrio, começa a suar frio, sente um aperto no peito, fica agitado, tem sintomas fisiológicos do estresse mais comuns, como taquicardia, às vezes sua um pouquinho, a fala fica mais agitada, o corpo fica mais agitado. Como você fica quando você está com medo? Percebe esses sinais no corpo. Vai ter momentos que você vai estar captando um sinal de ameaça e você não vai perceber racionalmente que você entrou no medo, mas o seu corpo está sentindo medo. Por isso essa conexão com o corpo é tão trivial para a gente conseguir se conectar com as nossas emoções. Então não adianta a gente trazer a racionalidade aqui para entender o medo. A racionalidade ela parece assim, mas não faz sentido eu sentir medo dessa coisa. O seu corpo não está nem aí, ele sente medo e pronto, ele não avalia se é coerente para um adulto de 30 e tantos anos, para uma senhora de 50 e tantos anos ter medo desse tipo de coisa. O teu medo não está nem aí, ele simplesmente mostra, estamos com medo. Então é um sensorzinho que toca, mas como a gente foi aprendendo a suprimir as nossas emoções, a reprimir nossos estados emocionais, a gente foi perdendo a sensibilidade de perceber que o nosso corpo está nesse estado.
Voltando para o exemplo das interações, quando você convive com alguém e você tá ali mais aberto para esses inputs e essa pessoa traz uma energia do medo, ela traz dúvidas, ela traz problemas, você fala que vai fazer uma coisa, ela começa a te dizer vários problemas sobre aquilo. A gente escaneia e recebe infinitas informações do campo quando a gente está interagindo com uma pessoa. E uma parcela muito pequena a gente consegue compreender com a nossa mente consciente. O resto a gente absorve sem processar com a mente consciente, é processado em outro lugar. E a gente absorve essa informação e a gente sente coisas. Pode ser que de cara você já perceba que você começa a ficar agitado. O seu corpo vai ficar agitado porque ele vai perceber essa energia do medo. Então imagina que a gente percebe milhares, infinitas informações quando a gente interage. Uma pequena parcela passa pelo nosso consciente e a gente percebe. Só que depois, quando a gente vai contar o que aconteceu, seja para nós mesmos, seja para os outros, a gente já começa a criar uma narrativa. Aí de repente você vai contar uma segunda vez, já cria uma outra narrativa. Já percebeu que às vezes a gente vai entrando num telefone sem fio e a gente vai perdendo a acurácia dos dados? Então, o que uma pessoa fala é uma parcela muito pequena do que ela emite para nós. O estado emocional de uma pessoa, ele é emitido e a gente percebe naturalmente, a gente percebe as emoções das outras pessoas. Não necessariamente isso vai estar super coerente, é por isso que a gente fica um pouco incomodado, nosso corpo fica agitado. Tem pessoas que a gente não se sente seguro e não sabe por quê, tem pessoas que a gente tem vontade de recuar e não sabe por quê, e tem pessoas que a gente tem vontade de um pouquinho assim mais para frente e a gente não sabe por quê, porque a gente está recebendo essas informações mesmo não sabendo explicar no campo da linguagem. É por isso que a gente não consegue contagiar positivamente falando coisas positivas sem sentir coisas positivas. O psicólogo americano Carl Rogers trouxe isso através dos seus insights, porque ele estudou quais eram as práticas que melhor ajudavam no desenvolvimento dos pacientes. E um dos pontos que ele trouxe é essa coerência ou incongruência. A incongruência para ele é quando o terapeuta fala uma coisa, mas sente outra. Então ele notava que quando o terapeuta trazia um olhar apreciativo, positivo com relação àquele indivíduo, sem julgamento sobre os relatos daquele cliente, isso ajudava positivamente no desenvolvimento psíquico-emocional de cada cliente. Só que não adiantava falar coisas positivas se esse terapeuta não estava sentindo coisas positivas, porque isso era emitido uma incongruência, há uma incoerência entre o que diz e o que faz, o que fala. E essa incongruência gera um ruído e isso atrapalha nessa conexão. É por isso que quando alguém tenta te motivar com palavras baratas, ou quando a gente fala para uma criança, ai, tá lindo, e a gente trata ela como café com leite, eu não sei se esse termo usa em todas as cidades, sabe quando a gente perde de uma criança só para ela se sentir maior? Só que as crianças são muito inteligentes, elas percebem quando a gente está sendo falso, as crianças são muito perceptivas. Então é por isso que quando a gente fala umas besteiras, umas abobrinhas para as crianças, não pega, não cola, porque elas sentem que falta verdade ali. É por isso que a gente só consegue contagiar alguém com o nosso estado real. E todas essas informações, elas vão ser transmitidas de forma bastante nua e crua. É por isso que dizem que a gente consegue mentir com as palavras, mentir com as ações, mas a gente nunca consegue mentir com a nossa energia, porque ela nunca mente. Então a pior coisa que você pode fazer é quando você está inseguro, você buscar falar com uma pessoa que provavelmente vai te trazer vários medos. Ela vai depositar aquelas preocupações e aqueles medos e você vai ficar agitado e você vai ficar ainda mais inseguro. É importante aqui que a gente distingua também o medo da cautela. A forma como eu trago essa definição, pelo menos, é que a cautela é aquela informação que traz um norte importante. Então ela traz um alerta necessário que é importante que a gente cuide. Então cuidado, né? Um perigo à frente. De fato, alguém vai tropeçar, tem um negócio no chão, cuidado, né? Então, é aquela informação que ajuda a gente a se proteger na prática de algo. O medo é muito mais um padrão emocional repetitivo. Então, é um estado de olhar sempre para o pior que pode acontecer. E sempre tem como a nossa imaginação imaginar piores cenários possíveis. Por isso que eu falo que quando as pessoas não se sentem criativas, eu falo que ela está usando a criatividade no modo invertido. A preocupação,
obsessão, a neurose, é a nossa criatividade usada para o outro lado da força. Então a pessoa consegue pensar em tantos cenários. Você lembra algum momento que você estava totalmente desregulado, você entrou numa paranoia? Você olha depois para trás, no estado mais positivo, você fala, gente, como é que eu consegui imaginar tudo isso? Que mente imaginativa! Então é a sua criatividade sendo usada de forma invertida. Vamos pegar essa criatividade e usar para formas positivas, formas para construir coisas na sua vida, ao invés de ficar listando desgraças? Eu acho que você deveria usar dessa forma. Eu faço esse convite. Então, a cautela, ela é importante. A gente não está eliminando o medo, mas a gente vai olhar para canalizar o medo como uma cautela importante. Vamos ter cautela aqui, essa informação ela é importante. Mas a gente tem um padrão na nossa sociedade de trazer sempre o pior cenário, sempre o medo. E uma coisa aqui que a gente é pouco sensível é de perceber o quanto a gente impacta as pessoas à nossa volta. Quantas pessoas estavam leves, tranquilas, felizes, contaram para você que iam mudar de cidade, aí você começa a jogar um monte de preocupação, a pessoa estava super feliz para te contar algo, ela sai assim, ó, tipo murcha, sabe? Meu, o que você gerou nela? Ai, porque é importante passar essa informação. Você jura? O que ela fez de útil com essa informação? Então, uma crítica aqui, um questionamento, é para a gente começar a ser um pouco mais crítico com o nosso medo. Esse medo está de fato ajudando as pessoas à sua volta? Você trouxe uma informação que é crucial e importante e ela tomou uma decisão com base nisso? Ou você só está jogando todos os medos possíveis e toda vez que alguém vem te contar algo, você traz sempre o pior cenário? É igual aquelas notícias de desgraça, sabe? O povo que fica mandando notícia de desgraça e aí lembra que você mora. Eu vim morar em São Paulo. Então você imagina o tanto de gente que me mandava notícia de desgraça. Olha, aconteceu em São Paulo. Gente, deixa eu te contar. Qualquer pessoa que mora em São Paulo sabe que acontece milhões de tragédias todos os dias. Se a gente ficar só ouvindo essas tragédias, eu vou paralisar, eu vou ficar imóvel. A gente toma os cuidados que são necessários, mas tem coisas que não estão no nosso controle. Viver é perigoso, o corpo humano é frágil. A qualquer momento eu posso levantar da cama, torcer as costas e sei lá. Mas se eu for ficar focando nessas coisas, eu não consigo agir, eu não consigo me movimentar, eu não consigo crescer. Então o medo, para muita gente, ele é paralisante. Então quando o medo, e a gente consegue usar o nosso medo de forma estratégica, então eu vou traçar um plano de contingência, eu vou pensar em cenários de como minimizar esse risco. Aí eu estou usando isso de forma estratégica. Então eu saí desse medo destabanado e eu vou para algo estratégico. Então observe em que momentos que você está gerando medo nas outras pessoas e isso não está ajudando elas. E observe o contrário também, quando você vai contar algo para alguém e as pessoas trazem todos os medos dela para você. Isso acontece muito com transição de carreira. Eu acompanho muitas transições de carreira e transições de vida, né? Então eu falo para as pessoas que quando a gente está fazendo uma transição de vida, é como se a gente fosse um bebê recém-nascido dessa nova versão, porque a gente está trocando de pele, a gente troca de versão. Quando é uma mudança muito significativa, eu não estou mudando de trabalho, eu estou mudando de identidade. Então essa nova versão é um bebezinho, ela é nova, eu ainda estou aprendendo a estar nessa nova identidade. Então tem uma moleirinha que deixa a cabecinha bem sensível, o corpo do bebê é todo frágil, eu tenho que cuidar com o vírus porque o sistema imunológico não está muito bom, então eu vou proteger, eu vou cuidar desse bebezinho para que as influências do meio não impactem ele. Então, quando você está num momento de transição muito grande, eu peço que você tome cuidado com quem você vai interagir. É importante numa transição muito grande você entrar um pouquinho no modo caverna, se proteger um pouco mais, se blindar um pouco mais e, se necessário, deixar de conviver com algumas pessoas apenas por um período, para você ganhar força. E quando você estiver mais forte, aí você vai conseguir lidar com os medos das pessoas, porque você já vai ter atravessado, ou você vai ter atravessado a etapa mais crucial. Porque tem uma etapa que é muito crítica. Se a gente colocar muitos medos ali, você não atravessa. Imagina que a tua dosagem de coragem ela tem que ser um pouquinho maior que a do medo. Não é que você vai eliminar o medo, mas para você fazer uma mudança, você precisa ter um ato de fé ali. Você precisa de uma dose um pouquinho maior de coragem e ousadia do que de medo. E se tem alguém que fica lá puxando você para trás do medo, você vai recuar. Então é um momento crucial e crítico. Então traz para sua observação. Quando você está impactando negativamente as pessoas, isso não está ajudando elas de nada. Você não estava consciente que você deixou elas para baixo, que você contagiou com as suas preocupações. E quando você não quer se contagiar dessa forma, quer se proteger, como é que você se resguarda de alguma forma? E como você também coloca limites. Quando alguém começa a trazer muita informação que não está te ajudando, como que você coloca limites? Eu lembro que eu tive um colega holandês,
Os holandeses, eles são conhecidos por uma cultura muito direta, muito franca, que é muito chocante com a nossa cultura brasileira. E eu lembro que na época eu estava com um estado de ansiedade bastante grande, assim, mais agitada, faz bastante tempo. Eu estava ansiosa com uma apresentação de um negócio de trabalho e tal, e eu estava fazendo 1000 perguntas, mas eu estava a partir do estado de ansiedade. Quando alguém tenta interferir no estado de ansiedade, você sabe como é, né? Agita a gente ainda mais, não ajuda em nada. Então, ele percebendo aquele estado e ele tentando proteger, hoje eu vejo que ele estava tentando proteger a sua energia, ele falou assim: isso que você está fazendo não está me ajudando. Gente, e aquilo que ele falou foi tão importante porque eu parei e eu me dei conta e eu tive plena consciência. Meu Deus, eu estou atrapalhando ele. E a minha intenção era ajudá-lo, só que a forma que eu estava fazendo era através da ansiedade. O meu medo ia deixar ele agitado, ele ia entrar em palco. Eu estava revisando algumas coisas que eram importantes para ele falar em palco, mas eu não podia deixar ele nervoso, eu não podia deixar ele ansioso, que ia piorar. Então você percebe que essa cena teve ali, ele teve muita lucidez e muita autoconsciência e uma comunicação muito assertiva e precisa. O que ele falou foi preciosíssimo. Ele conseguiu trazer consciência para mim. Naquele momento, eu não tinha estrutura para fazer algo melhor. Então, o melhor que eu pude fazer era parar e recuar. O que significa isso? Eu vou parar de te atrapalhar. Vai. Eu não tenho como te ajudar neste momento, porque eu estou desregulada. Claro que na época eu não sabia nem chamar dessa forma, né? Mas hoje eu consigo interpretar dessa forma. Então, se alguém está te desregulando, na verdade é responsabilidade sua parar isso, colocar limites e se afastar se necessário. Espero que você use esse contágio da melhor forma possível, que se você ainda não puder contagiar positivamente as pessoas à sua volta, que você comece não contagiando negativamente, neutralizando, mas vai chegar um momento que você vai começar a contagiar positivamente. E aí o seu estado emocional aberto, positivo, de entusiasmo, de alegria, de paixão, de curiosidade, vai começar a estimular positivamente as pessoas à sua volta. Primeiro a gente precisa cuidar do seu estado emocional para proteger ele, para você voltar para um estado onde a cautela te ajuda a tomar decisões importantes, mas que o medo não te paralisa de atravessar e fazer as mudanças necessárias em direção ao seu futuro. É isso por hoje e até o próximo vídeo.